Paz de Cristo a todos vocês. Eu gostaria de fazer uma reflexão com você baseado em um texto neotestamentário do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o evangelista Mateus. Embora Lucas também trate do mesmo texto. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 8, verso de número 8. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. O texto é muito propício para as situações da vida, da existência de qualquer ser humano. Eu acho muito interessante nós tratarmos do texto nos vários períodos da nossa existência humana, porque o texto está implícito aqui a palavra manda. A colocação que o centurião utiliza, manda. Manda com uma palavra. A forma dos seres humanos se comunicarem, manifestar informação é interessante. Ainda na Grécia Antiga, eu poderia dizer que a linguagem começou a ser manifesta como um sistema de signos, com símbolos, com formas de os homens estarem chegando a melhores conhecimentos, ampliando a sua visão, lapidando questões sociais, políticas. Porque a Grécia é a rainha das civilizações ao lado de Roma. E eu passo a entender também que é na Grécia, também na Grécia clássica, onde aconteciam as primeiras discussões acerca do conhecimento, da palavra. Esse lapidar, esse processo de lapidação da palavra no sentido de busca pela verdade. Dentro da Grécia Antiga nós tínhamos, por exemplo, aí os chamados sofistas, que eram aqueles contratados, né? Eles possuíam o poder da retórica e da oratória e da eloquência. Então eles eram contratados para ensinar os filhos dos políticos a falarem bem. E dentro dessa instrumentalização da palavra que eles a instrumentalizaram, eles não tinham compromisso com a verdade. Esses eram sofistas. Os sofistas então apenas ensinavam a arte do bem falar. Eles utilizavam a palavra. E Platão, assim como Sócrates, o maior filósofo do Ocidente, eles vão criticar os sofistas porque o uso direto, né, da palavra era utilizado pelos sofistas. Contudo, eles relativizavam a verdade. Os sofistas não tinham compromisso, ao passo que o filósofo ele tem esse amor, esse apego pelo saber, esse comprometimento em não apenas descobrir, mas transformar, levar as pessoas a interrogações no sentido de que a verdade apareça. Pois bem, Platão também ele critica essa verdade pronta e acabada que os mitos traziam. E Platão dizia que o mito é um perigo. A palavra falada e aceita de qualquer forma, ela tem que passar pelo processo de verificação. É por isso que Platão, em seus escritos, ele vai colocar uma questão bem interessante. Platão vai colocar a escrita em 3 sentidos. Ali o termo utilizado é pharmakon, que nos nossos dias é farmácia. E a escrita em Platão ela tem 3 sentidos. O primeiro sentido da palavra pharmakon é no sentido de ser um remédio. Como que a palavra escrita é um remédio? Como que a palavra em si é um remédio? A palavra em si é um remédio, não a escrita, mas a palavra, quando nós começamos a pensar,
quando surgem para nós situações que nos levam a pensar, a refletir, a chegar a uma possível solução. Esse é o primeiro sentido que Platão dá à palavra escrita como remédio. Mas também Platão traz a expressão da escrita como se fosse o fármaco, como se fosse um veneno. Quando que a palavra é um veneno? Platão dizia que ela se torna veneno no sentido de que eu não tenho ela, mas eu vou buscar ela em algo que está registrado. Nesse sentido, a crítica de Platão está muito relacionada ao fato de que eu não estou com a palavra está aquém, além de mim, em um outro lugar. Platão chama a atenção de que eu preciso me colocar no sentido de indagar se aquilo que está escrito tem coerência, porque pode ser uma espécie, trazendo para os nossos dias, né, de um plágio de algo não muito coerente. E Platão também coloca um terceiro sentido da palavra fármacon, como um cosmético, como algo que aparenta ter uma beleza, que aparenta solucionar, mas no fundo é desprovido de conteúdo, é vazio, apenas aparenta ser algo que soluciona. Pois bem, você viu que o texto que nós lemos fala sobre o servo de um centurião. E a Bíblia Sagrada ela é categórica a nos afirmar que quem foi até Jesus, na verdade Lucas vai ser um pouco mais, o Evangelho de Lucas vai ser um pouco mais de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Esse Evangelho vai ser um pouco mais, digamos, técnico, um pouco mais categórico, um pouco mais claro na exposição do texto. Por quê? Porque os evangelhos eles foram escritos bem depois das epístolas paulinas, quase em sua maioria. Para você ter uma base, o evangelho que nós deveríamos dar mais crédito é o evangelho de Marcos, porque o evangelho de Marcos é o evangelho mais arcaico. E o segundo evangelho interessante também de tratar é o evangelho de Mateus, mais ou menos anos 55. E o Evangelho de Lucas só entrou no 60 e 65 da Era Comum. O Evangelho de Lucas foi escrito. O texto que nós lemos está no Evangelho de Mateus, mas é interessante a gente colocar que o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, eles foram escritos a partir de 4 fontes principais. A primeira fonte pela qual o Evangelho que escreveu Mateus e Lucas, né? Cada um deles foram escritos. A primeira fonte que eles utilizaram para escrever foi a fonte Q. A fonte Q é um documento que acredita-se, especialmente os pensadores teológicos da linha da historiografia alemã, que a fonte Q é um documento que eles acreditam que existia naquela época e que os autores dos evangelhos, Mateus e Lucas, se utilizaram para escrever parte dos seus registros. O segundo documento que eles vão utilizar aí é o Evangelho de Marcos, de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Depois da fonte Q, o Evangelho de Marcos também foi utilizado como fonte para escrever esses evangelhos. O Evangelho de Mateus também sofreu, de certa forma, uma pequena influência de Tiago. Já é comprovado dentro da academia que é bem possível que Mateus tenha sido influenciado por Tiago, porque embora para muitos Tiago foi escrito entre anos 60 e 61 ali, o Evangelho de Mateus, de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, o Evangelho foi escrito ali um pouco depois, entre 65 e 70 depois de Cristo. Pois bem, você vai entender que quando Mateus narra, ele é muito, digamos assim, ele é muito áspero em suas colocações. Mas o Evangelho de Lucas, quando narra a mesma história, vai falar que quem foi ao encontro de Jesus não foi o centurião, mas foram alguns judeus. E eles vão acrescentar, porque este é amigo do nosso povo, porque ele já havia feito boas obras e ajudado o povo. Então, aquele centurião era um homem importante no sentido não apenas de que ele era um homem influente, porque um centurião era alguém que possuía dentro da política romana
aproximadamente 100 homens, 100 soldados sob o seu poder, sobre o seu domínio, sobre a sua jurisdição. A Bíblia cita vários centuriões, entre outros, eu poderia citar aqui o centurião Cornélio, lá do livro de Atos dos Apóstolos. Mas a grande verdade é que esse homem ele era importante, ele era revestido de autoridade e ele sabia que ele tinha uma importância, porque ele era uma autoridade dentro do Império Romano. E naquela época Roma dominou várias cidades, várias nações, e Roma era a potência da época, e Roma transforma essas cidades em suas províncias. E quem está mandando ali em Cafarnaum, como em toda a Palestina, é o Império Romano. Então note a colocação. Esse homem chega e diz assim: olha, eu não sou digno que tu entres em minha casa. Pelo menos os emissários, aqueles que foram até Jesus, dizem isso, conforme eu disse lá em Lucas. E a colocação é esta: manda apenas com uma palavra. Manda apenas uma palavra. Se você pegar o original, você vai ver que ali fala: manda uma palavra, manda a palavra, ordena. E eu acho isso esplendoroso, porque quando nós falamos de palavra, como grande parte do Novo Testamento é escrito em grego, koiné era a língua falada na época, embora a parte de Mateus esteja escrita em aramaico e hebraico também, as três línguas aí que compõem todo o cânon, né, veterotestamentário e neotestamentário. Nós vamos entender ali essa colocação palavra. A Bíblia vai trabalhar com essa colocação palavra em dois sentidos. A palavra no sentido logos, como um discurso, uma manifestação de Deus, uma grande história, né? Uma grande mensagem. E a Bíblia também vai trabalhar a concepção de palavra no sentido rema, no sentido de um pensamento de Deus, no sentido de uma mensagem específica, no sentido de um recado. Então a gente pode dizer que a Bíblia seria o logos escrito. Jesus foi o Verbo encarnado, o Deus encarnado. E a Bíblia vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio. E podemos dizer que o Espírito Santo a todo momento ele nos traz, ele nos revela não apenas esse logos, porque a Bíblia em si ele é o logos, mas o Espírito Santo nos traz revelações, nos traz o rema de Deus a todo tempo. Agora, a colocação é esta: manda com uma palavra. O que me encanta aqui não é depois o que Jesus fala, que jamais achei fé em Israel como esta, porque aquele homem era um gentil, aquele homem não era um judeu. Aquele homem, possivelmente, se não for um romano, ele é alguém que habitava fora das regiões, da geografia romana, porque era comum na época vários povos germânicos se instalarem dentro do Império Romano e eles eram contratados como parte do exército. Mas digamos que aquele homem fosse um romano, tivesse comprado um título, ganho um título de romano pelos romanos e trabalhasse ali. Esse homem me dá a entender que ele reconhece o poder. Ele reconhece a autoridade, porque assim como ele era revestido de autoridade, ele reconhece o poder que há na pessoa de Jesus Cristo. Você pode olhar e pensar: como pode isso ser algo esplendoroso? Agora, entenda comigo o contexto histórico, político, econômico e social da época. Aquele homem tinha mais poder no sentido humano do que Jesus. Aquele homem tinha uma autoridade. Aquele homem, com certeza, ele era influente. Aquele homem não era qualquer um. Mas quando ele olha, quando ele percebe, quando ele vê Jesus, ele reconhece um potencial que está além desse mundo físico, que está além desse mundo abstrato. Ele reconhece um revestimento de poder sobre aquele simples judeu marginal da Galiléia. E esse homem me dá uma lição: manda apenas com uma palavra.
e o meu rapaz será curado. Manda apenas com a palavra. É importante a pessoa que é curada, que foi curada, porque era importante para o centurião, era importante. Mas note, manda apenas com uma palavra. Nos dias que nós vivemos, somos bombardeados por várias palavras, por várias mensagens. No seu círculo de amizades, nas suas relações pessoais, intrapessoais, no seu meio social, nas várias mídias, nos jornais do dia a dia. E uma palavra, ela pode sim ter o poder de nos influenciar muito. Quando eu disse no início que Mateus foi influenciado lá por Tiago, que escreveu a epístola, uma das epístolas gerais, a epístola de Tiago, Tiago tratou no capítulo 3 sobre a língua e o poder da língua. E Tiago fala o quanto a língua é poderosa. Ele compara a língua como se fosse uma faísca que pode colocar em chamas um grande bosque. E ele também fala que a língua é uma fonte de bênção e de maldição, mas ele diz que não é bom que seja assim, porque de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. E é interessante que Mateus, de certa forma, ele olha para Tiago e ele registra em cima. E ele nos dá a entender o poder da palavra. Vivemos dias que a palavra nos afeta e de vários sentidos, de vários modos, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Paulo escrevendo aos Efésios, se pelo menos é um pouco controverso nós tratarmos disso, porque a teologia trata que ali não existe Efésio, não existe a palavra Éfeso no início, mas é colocado em textos posteriores à escrita original. Mas vamos considerar que Paulo escreveu ali aos Efésios. E lá no capítulo 6, Paulo ele vai nos falar a partir do verso 10 sobre a armadura de Deus. Ele fala assim, olha, vocês precisam revestir da armadura de Deus, mas também colocar o capacete da salvação. Note que Paulo dá uma atenção especial à cabeça, porque todos os exércitos, quando iam à guerra, eles iam protegidos com espada, com lança, com capacete, com espada, com couraça. E uma das questões que me chama a atenção é a proteção da mente, porque toda a batalha começa aqui. Esse é o primeiro campo de batalha. E a palavra tem um poder de influência, porque desde lá no Antigo Testamento, quando lemos o texto de 1 Samuel, 2 Samuel e vemos o gigante influenciando o exército de Israel e Davi se levantando um jovem, porque o exército de Israel fica todo com medo. E a palavra ali também do gigante Golias colocando em medo aquele exército, porque ele era gigante, mas também ele afrontava, a Bíblia fala, ele afrontava. Eu quero chamar a tua atenção para a palavra que você está ouvindo, para a palavra que está entrando aí, porque Jesus disse assim, que o que contamina o homem não é o que entra, mas aquilo que sai. Existem coisas em mim e na tua vida que nós temos que aprender a deixar entrar aqui e sair por aqui. O problema é quando a palavra, não a palavra correta, mas uma palavra errada, que ela entra aqui e ela desce aqui. Porque isso vai afetar quando você liberar a tua reação àquilo que foi manifesto a você. Qual tem sido a nossa atitude em meio a crises econômicas mundiais? A esta crise que está estabelecida, mas nós já estamos superando. Como igreja, eu te desafio a você pensar qual tem sido a tua posição e as tuas palavras em relação a tudo isso que tem vindo. Tem sido um remédio? Tem sido uma droga? Como disse Platão? Tem sido um cosmético? Você está se balançando? Ou você está se sustentando, solidificado sobre aquilo que Jesus disse? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus disse, pela tua palavra será justificado e pela tua palavra será condenado. Reflita. Qual a palavra que você está aderindo? A palavra dos homens? Lá no Pentateuco,
Deus deu a revelação para Moisés. Moisés, diga ao povo, junte o povo e diga ao povo, livro de Deuteronômio no seu início, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai ou que procede da boca de Deus. Em meio a tudo aquilo que acontece, irmãos, temos sim que ter uma posição firme, uma posição, mas também nós precisamos liberar a palavra que vem, que sai da boca de Deus, nos alimentar, nos fortalecer. Em meio a tudo isso que está acontecendo, que já aconteceu, eu poderia citar aqui a crise de 1929, crash, a quebra da bolsa. Eu poderia citar a Primeira Guerra Mundial, que antecedeu, de 1914 a 1918. Eu poderia citar a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Eu poderia citar a Guerra Fria de 1945 a 1985. A Guerra Fria. Eu poderia citar a ditadura civil-militar de 1964 a 1985. Eu poderia citar a crise recente, agora de 2011. Mas, sabe, eu cito a palavra. Eu prefiro acreditar que uma pessoa que possui as bases cristãs dentro de si e que declara a palavra, que mesmo em dias, sabe, complicados, ela não está olhando para o mundo aparente, para aquilo que está acontecendo. Eu prefiro acreditar naquilo que o meu Senhor disse, naquilo que Abacuque disse. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Fica com a palavra. O homem disse, olha, manda apenas com uma palavra. A palavra de Deus é suficiente. Toma posse da palavra. Viva isso. Viva isso. O Senhor é contigo.